Olá, meu nome é Tanguy Bagdadi, eu sou professor de Política Internacional aqui do CLIO e o meu objetivo é falar um pouquinho sobre a importância de Israel para a atual política externa brasileira. Quem vem acompanhando esses primeiros meses do governo Jair Bolsonaro e até o período anterior, o período eleitoral, deve ter reparado que alguns estados vêm ganhando um destaque, uma importância bastante grande na formulação das estratégias de inserção internacional do Brasil. Inegavelmente, os Estados Unidos têm um peso bastante grande, não por acaso Bolsonaro esteve em Washington, foi a primeira visita internacional dele, para uma visita bilateral, para uma visita a um outro estado, tirando Davos, que foi uma visita mais multilateral para uma série de atores. Posteriormente, ele esteve em Santiago do Chile, sendo o Chile, portanto, um estado que tem um peso bastante grande na maneira como o país, como o Brasil, como esse governo enxerga questões econômicas e políticas. E, finalmente, ele chegou a Israel, que também é um país que tem um peso até pessoal bastante forte, bastante importante para o presidente, assim como para a maneira pela qual o seu governo enxerga a forma pela qual o Brasil deveria se inserir internacionalmente. A grande importância dessa visita foi a tentativa do governo de marcar uma ruptura com relação àquilo que vinha sendo feito nos últimos anos acerca da relação entre o Brasil e os países médio-orientais. Bolsonaro reforçou, ressaltou constantemente a necessidade de, a partir de agora, o Brasil estabelecer e entabular boas relações com Israel, diferentemente do que vinha sendo feito ao longo dos últimos anos. No entanto, se a gente for olhar para o histórico recente das relações, o que a gente vai perceber é que as relações entre Brasil e Israel não chegaram a ser ruins ao longo dos últimos anos. A última vez em que, de fato, o Brasil teve uma relação marcada por conflitos, por tensões com Israel foi ainda na década de 1970, momento em que o governo Geisel, no contexto da guerra do choque do petróleo, iniciou uma claríssima aproximação aos países árabes, inclusive condenando o sionismo como uma forma de racismo. Aquele momento, no entanto, ficou para trás, foi superado, e na década de 1990 o Brasil reassumiu a sua postura tradicional, que é de neutralidade. Qual a importância dessa neutralidade? O fato é que manter boas relações com Israel é sim fundamental. É uma economia importante tecnologicamente e, portanto, há uma série de áreas nas quais nós podemos fazer uma série de parcerias fundamentais com Israel. Mas essa neutralidade ela é fundamental pelo fato de que também os países árabes são importantíssimos na relação do Brasil com o Oriente Médio, na exportação de carne, um comércio que tende a ser, inclusive, superavitário para o país. Nesse sentido, a neutralidade cautelosa que o Brasil vinha mantendo ao longo dos últimos anos foi muito útil para o país. E o fato de o Brasil, nesse momento, se aproximar mais de Israel pode levar a uma ruptura, ou pelo menos uma quebra da normalidade do relacionamento com os países árabes, e o Brasil, portanto, tem que ter uma estratégia muito bem definida de como vai lidar com isso. Sobretudo porque isso tende a trazer problemas para, por exemplo, determinados setores econômicos do Brasil que são bastante importantes, da produção de carne, por exemplo, assim como da capacidade brasileira de explorar novas oportunidades em países árabes. Portanto, inegavelmente, uma boa relação com Israel é fundamental para o país na sua inserção em meio aos países do Oriente Médio. Mas é fundamental que isso não destrua, para que isso não atrapalhe demais o relacionamento do Brasil também com os nossos parceiros árabes.